versículo 13 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Romanos 10, versículo 10 diz: pois é com o coração que se crê e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém. Já temos prova de estarmos salvos. Por que precisamos do retorno de Deus para realizar alguma obra nova? O Senhor Jesus nos disse: quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16, 16. Amém. Só temos que crer e confiar no Senhor Jesus e já teremos ganhado a plena salvação e receberemos a herança do reino de Deus. Vocês ousam negar até as palavras da Bíblia? Sim. Nós já não fomos salvos por nossa fé no Senhor? Por que ainda haveria uma nova obra? É suficiente que apenas confiemos na salvação do Senhor Jesus. A salvação do Senhor é completa. Certamente Deus não realizaria uma nova obra. Vocês não têm nenhum motivo para chegarem a tal conclusão. Sim, este ponto não pode ser duvidado. Irmãos e irmãs, é verdade que fomos salvos por crer no Senhor Jesus. Mas a que se refere ser salvo, dito pelo Senhor Jesus? Sob que contexto isso aconteceu? O contexto foi do Senhor Jesus nos salvar. Foi o Senhor Jesus que nos ajudou a nos libertarmos do pecado. Irmãos e irmãs, vamos dar uma olhada no contexto sob o qual o Senhor Jesus disse ser salvo. Todo mundo sabe que no período final da Era da Lei, as pessoas pecavam mais e mais e perderam o temor de Deus em seus corações, tornando-se cada vez mais incapazes de cumprir as leis e enfrentando o perigo de serem sentenciadas à morte por violarem as leis. Pelo bem de salvar o homem da ameaça de morte, Deus se tornou carne para executar sua obra de redenção, a fim de resgatar o homem do pecado. A partir de então, desde que o homem aceite o Senhor Jesus como seu Salvador, seus pecados são perdoados. Eles não serão mais condenados e punidos por violarem as leis. E podem orar diretamente a Deus e usufruir de sua graça. Esse é o verdadeiro significado de ser salvo na Era da Graça. Vamos dar uma olhada no que Deus Todo-Poderoso disse sobre ser salvo. Pastor Cho? Por favor, abram na página 477. Na época, a obra de Jesus foi a redenção de toda a humanidade. Os pecados de todos que acreditavam nele foram perdoados. Contanto que você acreditasse nele, ele o redimiria. Se você acreditasse nele, não era mais pecador e estava aliviado de seus pecados. É isso que significava ser salvo e ser justificado pela fé. No entanto, aqueles que acreditavam ainda restava o que era rebelde e se opunha a Deus, e o que ainda precisava ser removido lentamente. A salvação não significava que o homem havia sido completamente ganho por Jesus, mas sim que o homem não era mais do pecado e que ele havia sido perdoado de seus pecados. Se você acreditasse, nunca mais seria do pecado. Através das palavras de Deus, vemos que, quando o Senhor Jesus veio na Era da Graça, ele só executou a obra de redenção. Sendo ele mesmo a eterna oferta pelo pecado, ele resgatou o homem das mãos de Satanás. Desde que as pessoas creiam nele, seus pecados estão perdoados e não mais serão condenadas e punidas pela lei por pecarem. Mas a natureza pecaminosa do homem ainda está profundamente arraigada nele e permanece imutável. Portanto, apesar de termos sido perdoados pelos pecados, ainda pecamos. Isso requer que Deus avance com sua obra de salvação, e só assim o caráter satânico do homem pode ser limpo. Avançar? Ah, sim. Do que isso se trata? Essa visão não está de acordo com a Bíblia. A Bíblia diz:
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O Senhor Jesus foi crucificado para perdoar todos os nossos pecados. Com certeza entraremos no reino dos céus por confiar na salvação do Senhor. Isso não pode ser duvidado. Bem lembrado. Hebreus capítulo 1, versículo 3 declara: havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém. O Senhor Jesus já perdoou nossos pecados. O Senhor não nos vê mais como pecadores. Já nos tornamos pessoas de Deus. Não nego que o homem não tem capacidade de vencer o pecado. Após sermos perdoados de nossos pecados pela fé no Senhor, de fato, ainda pecamos e resistimos a Deus. Mas a salvação do Senhor Jesus é completa, real e confiável. Sim, o Senhor Jesus não se agarra aos nossos pecados. Isso não é ser ganho por Deus? O Senhor Jesus nos salvou. Ele já perdoou nossos pecados. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus perdoou nossos pecados, e isso é verdade. Mas devemos saber que isso não significa que não temos mais pecados ou que nos tornamos santos. O Senhor Jesus perdoou os pecados do homem. A que se referem esses pecados? Então, nos diga o que é pecado. Qualquer coisa que viole a lei e os mandamentos é pecado. Pelo fato de o homem pecar, ele sofrerá a condenação e a punição da lei. O Senhor Jesus se manifestou para realizar sua obra de salvar a humanidade, para que os pecados do homem possam ser perdoados e eles não sofram a punição da lei. Mas a natureza pecaminosa e o caráter satânico do homem ainda existem, mais profundos que o pecado e arraigados no homem. O Senhor Jesus perdoou os pecados do homem, mas não a natureza pecaminosa e o caráter satânico dentro dele. E também não disse que aqueles que receberam o perdão dos pecados podem entrar no reino dos céus. Em vez disso, ele advertiu o homem claramente: o reino dos céus é tomado à força, e os violentos o tomam de assalto. Mateus 11:12. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21. O Senhor Jesus já disse claramente ao homem: somente por obedecer às palavras do Senhor e praticar o caminho do Senhor é que se pode entrar no reino dos céus. A Bíblia também afirma: porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Hebreus 10:26. Essas escrituras também deixam bem claro que se só acreditarmos no nome do Senhor Jesus, mas não praticarmos suas palavras e até pecarmos deliberadamente, então sua oferta pelos pecados não será eficaz para nós, muito menos nos habilita a entrar no reino de Deus. Espere! O irmão Paulo disse uma vez: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Romanos 8:33-34. Amém. Não somos mais condenados porque cremos em Jesus Cristo. Assim podemos entrar no reino de Deus. Você ainda nega isso? Mesmo o Senhor parou de se apegar aos nossos pecados. Como ousa dizer que somos culpados? Pastor Han, sobre a questão se o homem pode de verdade entrar no reino dos céus, nós devemos ouvir as palavras do homem ou a verdade expressa por Deus? As palavras de Paulo são autoritárias ou as do Senhor Jesus são autoritárias? Simplesmente, quem guarda os portões do reino? Já que cremos em Deus e procuramos o caminho da vida eterna, devemos averiguar que seja baseado na verdade expressa por Deus e não tomar as palavras do homem como critério. Se Deus aceita, dentro de seu reino, um homem que ainda pode se opor a ele e traí-lo, então como explicamos a santidade e a justiça de Deus? Deus é sagrado
e muito justo. O caráter de Deus não pode ser ofendido. Portanto, de acordo com o caráter de Deus, nós que fomos perdoados de nossos pecados pela fé no Senhor, ainda não podemos entrar no reino de Deus. Isso é um fato. O Senhor Jesus disse uma vez: em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa. O filho fica para sempre. João 8, 34 e 35. As palavras do Senhor Jesus deixam muito claro: aqueles que cometem pecado não estão aptos a permanecerem no reino de Deus. Deus Todo-Poderoso também diz: a quem é impuro não se permite entrar no reino. A quem é impuro não se permite manchar o solo santo. Ainda que você possa ter feito muito trabalho e ter trabalhado por muitos anos, no fim continua a ser deploravelmente torpe. Para a lei do céu, é intolerável você desejar entrar no meu reino. Desde a fundação do mundo até hoje, nunca ofereci fácil acesso ao meu reino àqueles que me bajulam. Esta é uma regra celestial e ninguém pode infringi-la. Deus trabalha para salvar o homem, ou seja, para conquistar um grupo de pessoas santas. Os pecadores e os impuros não estão aptos a pisarem dentro dos portões do reino de Deus. Isso foi decidido pelo caráter justo de Deus. Portanto, nós, que fomos perdoados dos pecados, ainda precisamos que Deus execute o próximo estágio de sua obra de limpeza e salvação. Próximo estágio da obra de limpeza e salvação? Então, como você explica as palavras "está consumado" proferidas pelo Senhor Jesus na cruz? Vocês dizem que o Senhor Jesus não completou sua obra de salvação. Isso é negar as palavras do Senhor e negar a obra do Senhor. O Senhor deixou bem claro que sua obra de salvação já foi completada. Sim, o Senhor Jesus disse isso pessoalmente. Como podem negar? Pastor Cho, não estamos negando as palavras do Senhor. Quando o Senhor Jesus disse "está consumado", quis dizer que sua obra de redenção da era da graça estava terminada. Não que o plano de gerenciamento inteiro de Deus para salvar a humanidade tinha terminado. Sabemos que quando se trata do retorno do Senhor dos últimos dias, o Senhor Jesus uma vez falou da parábola do semeador, da parábola da rede, da parábola das virgens sábias e da parábola dos moradores perversos e assim por diante. Apocalipse também profetiza que o Senhor ainda tem que realizar a colheita, a seleção e a obra de julgamento nos últimos dias. Se o Senhor Jesus já completou a obra de salvação em sua inteireza, então como essa obra poderia estar realizada? Portanto, quando o Senhor Jesus disse "está consumado", referia-se a ter completado sua obra de redenção, e não que Deus tenha completado sua obra de salvar a humanidade. Essa visão parece plausível. O Senhor Jesus, de fato, ainda não executou a obra dos últimos dias. Então quando o Senhor Jesus disse "está consumado", referia-se a ter completado sua obra de redenção, não que toda a obra de Deus foi completada. Como não sabíamos disso? Vamos dar uma olhada em duas passagens da palavra de Deus Todo-Poderoso. A palavra manifesta em carne, página 791. Para o homem, a crucificação de Deus concluiu a obra da encarnação de Deus. Redimiu toda a humanidade e permitiu que ele tomasse a chave do Hades. Todos creem que a obra de Deus foi
totalmente realizada. Na verdade, para Deus, apenas uma pequena parte de sua obra foi realizada. O quê? Apenas uma pequena parte? Impossível. Ele apenas redimiu a humanidade. Ele não conquistou a humanidade. Muito menos mudou a fealdade de Satanás no homem. É por isso que Deus diz: embora minha carne encarnada tenha passado pela dor da morte, esse não era o objetivo integral da minha encarnação. Jesus é meu filho amado e foi pregado na cruz por mim. Mas ele não concluiu totalmente a minha obra. Ele realizou apenas parte dela. O pergaminho aberto pelo Cordeiro, página 588. Embora o homem tenha sido redimido e perdoado de seus pecados, só se considera isso como Deus não se lembrando das transgressões do homem e não tratando o homem de acordo com as suas transgressões. No entanto, quando o homem vive na carne e não está liberto do pecado, ele só pode continuar pecando, revelando infinitamente o caráter satânico corrupto. Essa é a vida que o homem leva, um ciclo interminável de pecado e de perdão. A maioria dos homens peca de dia para confessar à noite. Como tal, mesmo que a oferta pelo pecado seja para sempre efetiva para o homem, ela não seria capaz de salvar o homem do pecado. Apenas metade da obra da salvação já foi concluída. Como assim? Metade? Pois o homem ainda tem caráter corrupto. Pare de ler! Vocês estão mesmo negando a obra do Senhor? Pastor Han, vamos nos acalmar e terminar de escutar o irmão Jun ler as palavras de Deus primeiro. Sim, Pastor Han. Nós precisamos escutar primeiro. Pastor Han, vamos escutar um pouco mais. Como podem dizer que o senhor só completou metade da obra de salvação? O Senhor Jesus foi pregado na cruz e resgatou toda a humanidade. E vocês ainda dizem que ele só completou uma pequena parte da obra? Tal visão é difícil para as pessoas aceitarem. De fato, ainda podemos pecar, mas o Senhor Jesus já resgatou a humanidade. Essa é uma certeza absoluta. Irmãos e irmãs, apesar da oferta pelos pecados do Senhor Jesus ser sempre eficaz para a humanidade, ele não realizou a obra de salvar a humanidade completamente do pecado. A partir da palavra de Deus Todo-Poderoso, vemos que a obra de redenção realizada pelo Senhor Jesus, de fato, só completou metade da obra de salvar a humanidade. Ela só estabeleceu uma base e uma fundação para a obra de Deus dos últimos dias. Na realidade, embora os pecados das pessoas sejam perdoados pela fé no Senhor, seu caráter corrupto ainda está profundamente enraizado em seu interior. O caráter do homem ainda é cheio de arrogância e presunção, egoísmo e engano, inveja e conflito, paixão e desejo. Eles adoram o mal e cobiçam a riqueza, a posição social e a fama. Buscam pelo luxo e por estilos de vida decadentes e desfrutam dos prazeres do pecado. Eles não tratam as pessoas com tolerância e paciência. É até mesmo difícil de se relacionarem bem com seus familiares. Quando as pessoas vivem numa situação dessa, mesmo tendo muito conhecimento da Bíblia, não conseguem pôr a verdade em prática e não conseguem deixar de ficar imersos no pecado, incapazes de se libertarem. Portanto, enquanto a natureza pecaminosa do homem não for resolvida, a obra de salvação de Deus não está completa. O que eles disseram está certo. Isso tudo é verdade. Sempre cometemos pecado e resistimos a Deus. Vivemos em pecado e nosso espírito não obtém livramento. Parece que há mesmo necessidade de Deus realizar um estágio mais avançado da obra de salvação.
O homem não pode confiar em si mesmo para vencer o pecado. Isso eu admito. Mas não podemos negar a palavra do Senhor. E mais ainda, não podemos negar a salvação do Senhor. Ainda pecamos porque ainda estamos passando por mudanças. Contanto que confiemos no poder do Senhor e façamos nosso máximo para buscarmos, de certo alcançaremos a santidade. Na teologia, isso é chamado de salvação santificadora. Já ouviram falar disso? Vocês entendem isso? Pastor Han, não podemos negar que muitos irmãos e irmãs no Senhor pagaram um preço para se libertar do pecado. Alguns lutam para controlá-lo. E alguns até estudam a Bíblia a sua vida inteira, esperando encontrar dentro dela o caminho para se libertar do pecado. Empenham-se de diversas formas para não pecar de novo, sempre se arrependendo ao Senhor, jejuando e orando. Mas qual é o resultado? Quem ousa dizer que eles já se libertaram do pecado e alcançaram a purificação? Pastor Han, vamos explorar uma questão. Se o Senhor Jesus não realizasse a obra da Era da Graça, então mesmo que as pessoas da Era da Lei tivessem buscado por milhares de anos, elas não poderiam obter a redenção de Deus. Por que diria que esse é o caso? Precisam mesmo explorar uma questão simples como essa? Isso envolve um aspecto da verdade que precisamos entender. Ou seja, a mudança contínua no caráter do homem depende da obra de Deus. A mudança do homem só pode avançar conforme a obra de Deus avança. Se Deus parar de trabalhar, então a mudança do homem também para e chega ao fim. Assim como na Era da Lei, pois o que Deus fez foi a obra de promulgar leis para que o homem conhecesse o pecado, não a obra de redenção. Assim, não importa o quanto as pessoas da Era da Lei buscassem, não poderiam obter a redenção de Deus. Mas quando o Senhor Jesus veio completar sua obra de redenção, tudo que o homem tinha a fazer era aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador e aí obteriam a redenção de Deus. Igualmente, se Deus não realizasse a obra de limpar e mudar o homem, então não importa o quanto as pessoas resgatadas pelo Senhor Jesus procurassem ou tentassem subjugar seu corpo, seriam incapazes de se livrar do pecado para serem purificadas. Pois o que o Senhor Jesus realizou foi só a obra de redenção, não a obra de resolver a natureza pecaminosa do homem. E a obra de resolver a natureza pecaminosa será cumprida por Deus nos últimos dias. É verdade que não podemos nos libertar do pecado. É mesmo possível que o Senhor Jesus executará a obra de limpar e mudar o homem? Portanto, só quando aceitarmos a obra de Deus de julgar e limpar o homem nos últimos dias é que podemos abandonar nosso caráter corrupto e alcançar a purificação. Com base no que disseram, a obra que o Senhor Jesus realizou não foi em vão? Nossa fé no Senhor Jesus não foi em vão? Irmãos e irmãs, nossa fé no Senhor Jesus não foi em vão. Essa comunicação não está negando a salvação do Senhor Jesus. O Senhor Jesus resgatou a humanidade do pecado. Esse é um fato inegável. Mas a obra de salvação de Deus não se completa em um passo, mas está dividida em estágios, períodos de tempo e desenvolve um passo de cada vez. Dividida em estágios? A Bíblia nunca disse isso antes. A obra de Deus aumenta e se aprofunda a cada passo, e elas se complementam, e cada um é indispensável. Cada estágio da obra
torna-se fundação para o próximo estágio da obra. Por exemplo, na Era da Lei, Deus Jeová realizou a obra de fazer as pessoas conhecerem o pecado, assentando as bases para a obra de redenção do pecado na Era da Graça. Enquanto a obra de redenção realizada pelo Senhor Jesus foi para assentar as bases para a obra de levar os pecados nos últimos dias. Mas pela redenção do Senhor Jesus, os pecados da humanidade corrupta não teriam sido perdoados. Mas sem Deus dar um passo mais adiante nos últimos dias para limpar e salvar o homem, a humanidade resgatada pelo Senhor Jesus não poderia se libertar do pecado e alcançar a plena salvação. Tal comunicação me parece bastante razoável. Então estão dizendo que aceitar a obra de julgamento de Deus dos últimos dias não é negar a salvação do Senhor Jesus? Sim, você está certa. Significa que seguimos os passos do Cordeiro e aceitamos a salvação avançada de Deus. Só por vivenciar a obra dos últimos dias de Deus é que podemos nos libertar do pecado e receber a salvação completa. Por favor, abram o pergaminho aberto pelo Cordeiro na página 583. Deus Todo-Poderoso diz: os pecados do homem foram perdoados por causa da obra da crucificação de Deus. Mas o homem continuou a viver no velho e corrupto caráter satânico. Como tal, o homem deve ser completamente salvo do caráter satânico corrupto, para que a natureza pecaminosa do homem seja completamente eliminada e nunca mais se desenvolva, para que o caráter do homem possa ser mudado paulatinamente e que ele possa viver sob o brilho da luz, que ele possa fazer todas as coisas de acordo com a vontade de Deus, eliminar o caráter satânico corrupto e libertar-se da influência das trevas de Satanás, emergindo assim completamente do pecado. Só então o homem receberá a salvação completa. Agora, por favor, abram na página 789. Um pecador como você, que acaba de ser redimido e não foi mudado ou aperfeiçoado por Deus, pode ser segundo o coração de Deus? Para você que ainda é do seu antigo eu, é verdade que você foi salvo por Jesus e que você não é contado como pecador por causa da salvação de Deus. Mas isso não prova que você não é pecador e não é impuro. Como você pode ser santo se não foi mudado? Internamente, você é assolado por impurezas e é egoísta, ignóbil, mas ainda deseja descer com Jesus. Você pulou uma etapa em sua crença em Deus. Você foi meramente redimido, mas você não foi mudado. Para você ser segundo o coração de Deus, Ele deve fazer pessoalmente a obra de mudar e limpar você. Se você é apenas redimido, será incapaz de alcançar a santidade. Dessa forma, você não será qualificado para compartilhar as boas bênçãos de Deus, pois você perdeu um passo na obra de Deus de gerenciar o homem, que é o importante passo de mudar e de aperfeiçoar. Assim você, um pecador que acaba de ser redimido, é incapaz de herdar diretamente a herança de Deus. As palavras de Deus Todo-Poderoso são claras. É verdade que fomos resgatados, mas ainda não recebemos a salvação completa e não podemos entrar no reino de Deus. Só se aceitarmos a obra de Deus dos últimos dias de julgar e limpar, e nosso caráter corrupto estiver resolvido e estivermos livres do pecado, é que podemos alcançar a plena salvação e receber a herança de Deus.